Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Chegamos então ao nosso 9º capítulo do nosso desafio 20 dias do Visão, deste livro maravilhoso, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Espero que vocês estejam acompanhando, porque a história está muito boa. Então hoje, dando continuidade à nossa história, este capítulo ele vai narrar o desencarne do nosso irmão Anselmo, aquele que já estava então sofrendo, espiando os seus erros durante toda a sua encarnação, mais de 40 anos de existência, colhendo os frutos do seu plantio no passado. E aí então, como a gente já havia conversado nos outros capítulos, encontrava-se inadiável esse desencarne, porque ele estava cada vez mais envolvido naquelas obsessões e, além disso, ele já estava pensando em se suicidar, porque esses obsessores estavam tão ligados a ele que estavam então instigando para isso, que aí iria piorar cada vez mais a sua jornada e a sua colheita. Mas é claro, através da sua mãe, que é um espírito de alta escola, iluminado, ela conseguiu então adiantar um pouco esse desencarne dele. E é interessante narrar que quando eles estão lá fazendo análise para realmente desligar o corpo do espírito, eles começam a analisar o corpo dele e ver que já está todo saturado, cheio de gordura, já estava todo doente realmente. Então o Manuel até pergunta, mas por que a gente vai adiantar se esse desencarne já ia ocorrer de qualquer forma por não muito tempo? E eles falam, que é por conta disso, porque mesmo que estão adiantando só um pouquinho, isso já vai ajudar e muito para que não ocorra outras coisas piores. E aí eles eu vou até ler a parte do desencarne, porque tem palavras técnicas, da parte da medicina que a gente não entende, esse desligamento das veias e tudo mais. Então é o seguinte: utilizando-se de delicado instrumento que emitia uma onda luminosa parecida com o raio laser, vimos desprender-se de uma das paredes da carótida um pequeno trombo, que foi conduzido pela corrente circulatória até alcançar o cérebro, bloqueando a passagem do sangue, o que produziu imediata falta de alimentação do órgão, gerando imobilidade quase total do aparelho mantenedor dos movimentos, da inteligência e da comunicação. E eles narram que esse procedimento foi executado com outras placas também de ateromas, que romperam a artéria e então deu lugar a um infarte fulminante. Como vocês podem saber, eu não sei nada dessa área da saúde, porque eu tava achando que seria um AVC, algo do tipo, um aneurisma, mas não, foi um infarto fulminante. Mas então eles nos explicaram. E o interessante que eu anotei aqui é que eles fazem tudo isso a nível espiritual. Então todo esse desligamento das artérias e tudo mais no cérebro foi no espírito, porque ele estava então dormindo, E aí quando ele retorna então o espírito ao corpo, automaticamente essas sensações, todo esse desligamento é afetado ao corpo também, como se fosse uma cópia, os espíritos produziram tudo aquilo no espírito e através dessa junção do corpo e espírito, obviamente do perispírito que fica marcado, então teve esse resultado no corpo também. E aí ele teve um infarte, deu gritos, gemidos e acabou então desencarnando. E aí, obviamente, a sua mãezinha carinhosa, sempre presente, esteve ali a todo tempo a seu lado para recebê-lo, para que pudesse então tentar encaminhá-lo à recuperação. E eles narram que foi só através dela, que é um espírito muito iluminado, que conseguiu então essa
recuperação para ele, porque ele poderia muito bem desencarnar, mas continuar com aqueles obsessores ao lado dele, e ele não ia nunca mais ter paz, ia continuar sofrendo, mas através da bondade dela, eles conseguiram então fazer aquele trabalho de afastamento dos obsessores, que nem nós vimos no capítulo anterior, para que ele pudesse então agora com o desencarne ser levado também para outro lugar, para se recuperar aos poucos, né, de todas essas doenças do corpo, doenças da alma. Atraiu a atenção dos espíritos ali presentes na clínica, inclusive o justiceiro e seus comparsas ficaram olhando e logicamente não gostando, porque para eles aquilo seria uma libertação para Anselmo, que na concepção deles eles não conseguiriam mais ter contato com Anselmo e nem obsediá-lo. E aí depois no capítulo eles começam a falar também da importância dessa criação dentro dessa clínica Salvador Bahia que a gente está estudando, mas desse departamento especial, espiritual e de desobsessão, que é interligado ao Sanatório Esperança, que é aquele hospital espiritual comandado por Eurípides Barçanufo. E eles começam a falar o quão importante é aquilo, né? Que eles estavam tentando criar esse departamento há mais de 40 anos e só agora estava sendo possível. E aí eles falam também da importância do trabalho, porque tudo bem que é uma ala espiritual, mas eles dependem muito do trabalho também aqui na Terra, dos encarnados. Então, por isso que é um trabalho tão grande, tão edificante, porque necessita realmente desses espíritos encarnados e desencarnados, desse comprometimento, dessa dedicação. E tudo isso eles vão falar também. Por quê? Porque eles combinam que depois das 23 horas, porque mais ou menos essas 23 horas que ocorreu o desencarne do Anselmo, mas depois disso, onde tudo fica mais calmo dentro da clínica, seja a nível espiritual e dos encarnados também, eles vão realizar a inauguração desse departamento ali dentro, que é interligado ao Hospital Esperança. Então é muito bacana, né? E é muito legal essa parte que eles falam também dessa importância do trabalho, porque a gente escuta muito falar aqui e muitas vezes a gente não leva a sério, mas a gente sabe que só o trabalho que vai nos fazermos melhor, que vai fazer com que a gente aprenda, com que a gente não distraia a nossa cabeça com os prazeres mundanos, que a gente se mantenha no caminho do bem e principalmente que a gente consiga colocar o amor em ação através da caridade, que é um dos nossos objetivos aqui na Terra. E aí, consoante a isso, eles falam por um lado da importância do trabalho, mas também falam, lamentavelmente, daquele que muitos encarnados, nós, às vezes a gente se deixa levar pelos prazeres mundanos, pela vaidade, a gente quer sempre trabalhar, mas a gente quer que todo mundo nos elogie, e isso tudo acaba por atrapalhar completamente o trabalho da espiritualidade. E aí, inclusive, sobre isso, né, dessas dificuldades que eles encontram conosco, eles vão dizer o seguinte, Antonelli vai dizer: lamentavelmente ainda predominam os sentimentos egoísticos, os melindres, os movimentos da vaidade e da insensatez entre os frágeis servidores de Jesus, que se esquecem do essencial. O respeito pelo próximo, a caridade para com ele, a compaixão em relação aos seus desaires e inconsequências, a solidariedade nos momentos difíceis, conforme preconiza a doutrina, detendo-se no lado negativo e nas lamentáveis disputas entre pessoas e grupos. Então, espero que essa cutucada nos sirva de lição para a gente sempre se manter ou tentar manter na linha do bem, na linha do trabalho, e nesse trabalho, então, que além de eficaz e responsável, que não fique esperando essa recompensa, essa troca, que não fique esperando nada, porque o trabalho é feito para Jesus, para a espiritualidade, e obviamente que vai nos auxiliar nisso depois do nosso desencarne, mas a gente tem que trabalhar sem pensar nisso, sem pensar no que o outro vai achar, sem pensar no que o outro está vendo, o que eu estou fazendo. Então eu espero que isso nos sirva de lição, bem como o desencarne do Anselmo também, né, que mais uma vez frisamos aí na lei de causa e efeito, que é uma lei natural e ela vai ocorrer quer queiramos ou não.
É isso, pessoal. Amanhã voltamos então com o nosso 10º capítulo, metade deste livro maravilhoso já. Um beijo e até amanhã.